neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um testemunho de uma graça que eu obtive nesses dias e que tem tudo a ver com esse ano que a gente está vivendo, que é o ano do Jubileu da Esperança. Eu te peço desde já desculpa pelo som ambiente, estou gravando esse vídeo no Brasil. Não moro no Brasil, moro no Canadá, como vocês sabem, mas hoje nesse vídeo estou gravando no Brasil. E Deus proveu que eu tivesse que gravar aqui, nesse ambiente aberto, nem sei como é que tá o áudio, se vai sair muito bem, mas eu precisava compartilhar com você esse testemunho dessa grande graça que Deus me deu nesse tempo. Muitas pessoas vão se perguntar, eu não estava sabendo, não tinha visto nada, porque eu não publiquei em nenhum lugar. A gente, como família, decidiu, deixar um tempo assim em silêncio, não compartilhar o que estava acontecendo na nossa vida. Primeiro porque, por razões assim de privacidade mesmo, mas também para que a gente pudesse viver bem esse tempo, especialmente porque foi tudo muito rápido. Então, esse vídeo é para compartilhar com você realmente das graças que Deus derramou sobre nós. Graças que vieram também com desafios. Não é porque Deus dá graças que muitas vezes a gente acha que vai ser só abundância e que não tem desafio. Deus faz, Ele quer abrir o mar vermelho nas nossas vidas, mas é preciso que a gente também esteja disposto a abraçar a cruz. E aí é onde eu vou entrar, o que eu vou falar agora. Por que eu quis gravar esse vídeo hoje para postar esse vídeo no meu canal somente no sábado, que é esse tempo de espera. O sábado santo a gente vive a espera, aquele silêncio, aquele momento em que Jesus morreu na sexta, a gente está vivendo aquele silêncio da Semana Santa e esperando, aguardando essa ressurreição de Jesus no domingo. Então eu quis compartilhar esse vídeo com vocês nesse sábado, justamente para que vocês possam entender e saber sobre esse tempo de espera que nós estamos vivendo agora, eu e a minha família. Nós tivemos todo um momento, todo um processo de quaresma pessoal, digamos assim, dentro da nossa família, da nossa casa, um tempo de deserto. Tivemos a cruz, sim, um momento de cruz e de silêncio, e desejosos já estamos pela ressurreição e nós já esperamos, ansiosos nisso, porque temos a esperança. Esse ano jubilar, o Jubileu da Esperança, ele vem renovar em nós essa graça da fé e da esperança também nas nossas vidas. Então, eu vou começar a contar para vocês esse testemunho para que vocês possam ter dentro de vocês essa certeza, de que Deus realmente ele age em nós. E quando Ele quer, Ele abre o mar vermelho nas nossas vidas. Não tenham dúvidas disso. Se tem algo na sua vida que é a vontade de Deus, Ele vai abrir todas as formas, Ele vai se abrir, Ele vai abrir o mar vermelho para que você conquiste aquilo que Deus quer para você. O que aconteceu com a gente? Ano passado, em 2024, todo final de ano, eu costumo perguntar para Deus o que Deus quer para a minha vida no ano seguinte. E nesse momento eu fazia um retiro pessoal e eu perguntava para Deus, Senhor, o que Tu queres de mim nesse ano de 2025? E Deus me deu uma passagem que falava sobre o nascimento de um filho que se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Inclusive essa passagem, eu recebi essa passagem novamente depois que eu já tinha chegado aqui no Brasil, mas eu vou já contar o contexto dessa passagem. Isso foi uma confirmação de Deus para mim. Então, nesse momento eu pensei, então Deus já quer um outro filho, Deus quer nos dar algum filho a mais, E nesse processo, de 2023 a 2024, eu não pude engravidar, porque em 2023 eu tinha feito uma cirurgia na tireoide, fui para o Brasil para fazer a cirurgia, E o meu médico falou que eu precisava esperar um ano para poder engravidar de novo, pelo tempo que a gente tem aquela balança hormonal e etc. Então a gente viveu esse processo, esse tempo de espera, e aí de repente Deus deu essa passagem. Então eu pensei, agora é a hora, Então vamos conseguir nos abrir, vou fazer meus exames e vai dar tudo certo. Em dezembro de 2024, entre o dia 31 e 1º de dezembro, a gente veio para o Brasil e eu já deixei os meus exames agendados com a Carol, a doutora Carol Dias. Ela sempre muito atenciosa comigo, sempre me ajuda quando eu venho fazer meus exames no Brasil, ela sempre me atende, ela fez meu exame da tireoide na época
Ela também fez o meu exame dessa vez, tanto da tireoide, para ver que tá tudo ok, como também as minhas ultrassons, né, que eu precisava fazer, mamária, transvaginal, tudo isso. E nesse momento, quando ela fez a minha ultrassom, já no dia 2 de janeiro, já deixei tudo previamente agendado, no dia 2 de janeiro, fiz essa ultrassom e descobri que no meu útero havia uma cicatrização na minha cesárea que estava falha, né? Eu tive 3 partos, né? Tenho 4 filhos, tive uma perda, né? Que tá no céu, a Dianinha, nossa Dianinha, depois da Mariana. A Mariana nasceu em 2015, parto cesárea. Em 2018, eu perdi um bebê, que isso aí é algo assim para eu conversar numa outra live, porque eu quase morri nessa perda desse bebê, né? Tive uma infecção generalizada. Depois disso, em 2020, eu tive a Esté foi parto normal. No pós-parto da Esté também tive uma infecção generalizada. E em 2022 veio o Gabriel. Gabriel, enorme, gigantesco, veio de parto cesárea. Nesse parto cesárea que eu tive no Canadá, foi o meu último parto. E quando eu fui fazer essa ultrassom com a Carol, depois do parto do Gabriel, eu não tinha feito mais ultrassom transvaginal. Essa foi a primeira vez que eu fiz. O Gabriel tá com 2 anos e meio. Nesse momento, ela falou: Bruna, a sua cicatriz da cesárea, ela tá com um quadro que se chama isquimocele. O que é isquimocele? É uma falha na cicatrização da cesárea. A cicatriz da cesárea estava mais fina. É como se houvesse uma lombadinha por dentro da cicatriz da cesárea, mas ela vai para dentro do útero. E aí forma uma cavidade, é essa a palavra. Forma uma cavidade dentro da cicatriz da cesárea, em que pode, né, o útero ficar mais fino e acumular sangue. Então, isso é um grande risco para uma gestação. Por quê? Porque nessa cavidade do útero, o bebê pode se implantar ali dentro, pode acumular sangue, pode haver ruptura uterina quando você engravida, né? Outro problema também que pode dar, né? Aderência, que foi um outro problema que eu tive. Então, pode causar parto prematuro, pode haver ruptura uterina, né? E aí, com isso aí, a minha médica, né? Que na época a Carol me diagnosticou, mas ela falou: é bom procurar um especialista. Então, dentro dessa situação, eu pensei, vou procurar um especialista. Aí, quando eu conversei com a especialista, ela me disse que nessa condição que eu estava com essa minha isquimocele, que é uma isquimocele que era grande, né, eu não poderia engravidar novamente. Algumas pessoas podem até descobrir que tem isquimocele, mas tem um tamanho que é pequeno e que não é caso de cirurgia, né, de correção uterina. Mas no caso da minha isquimocele, eu precisava corrigir o útero através de uma cirurgia. Então, quando eu fui conversar com a médica, ela disse que tem que corrigir. Porém, tinha um detalhe. A cirurgia para correção uterina, né? Já aí, conversando com a especialista, que era minha amiga, que a minha amiga já tinha feito com ela, a minha amiga chamada Paola, ela já tinha feito uma cirurgia com essa especialista e ela me indicou para ela. A especialista maravilhosa, que eu indico para todas as pessoas que me perguntarem, né, de olhos fechados, é a doutora Catiane Lustosa, né, da Clínica Salvato em Fortaleza, que ela é especialista, no meu caso, isquimocele. Ela é um dos poucos especialistas em isquimocele no Brasil. Em breve vão ter mais pessoas especializadas no que ela faz, porque ela está fazendo um grande trabalho ensinando a outros médicos a fazerem esse processo que ela fez comigo, né, que eles fizeram comigo. Ela também é especialista em miomas, endometriose, então vale muito a pena procurar essa médica, ela é muito boa mesmo, gente. Sério, eu indico demais ela. E aí, quando a gente conversou, né, ela me explicou tudo o que era, né, me passou os exames adequados também para ver com mais profundidade, né, que eu fiz a ressonância magnética. E nesse momento que eu fiz a ressonância, foi constatado que eu tinha a isquimocele e que eu tinha também a aderência na bexiga, ok? Então, conversando com ela, ela falou: Bruno, esse é o quadro, se você quiser engravidar de novo, eu não recomendo fazer sem fazer cirurgia. E valores, né? A cirurgia seria muito cara, gente, vocês não têm noção de como seria cara essa cirurgia. Eu, em 2023, reativei o plano de saúde que eu tinha no Brasil, porque vocês já perceberam, né, que eu sou uma pessoa um pouco remosa, como a gente fala aqui no Ceará.
Eu fico doente assim, não sei como, assim, acontecem várias coisas que eu adoeço, né? E aí eu resolvi reativar a Unimed pra mim, que é o meu plano de saúde aqui, né? E nesse ponto, eu tinha o plano, só que a cirurgia não era toda coberta pelo plano. Então, se eu quisesse fazer a cirurgia pelo plano, seria mais de 30 mil reais, já usando o meu plano. E se eu quisesse fazer tudo particular, a cirurgia seria mais de 60 mil reais. Por que, Bruna, que seria tão caro? Porque essa cirurgia que ela me sugeriu era uma cirurgia feita por robótica, que é um método em que ela pode ser feita por laparoscopia, videolaparoscopia, mas eles estão usando um método que é feito por robótica e é um método que é mais, assim, certeiro para fazer o processo. O robô, ele vai fazer algo muito bem feito e vai exatamente no lugar fazer de uma forma mais certeira, mais perfeita, digamos assim, né? E muito mais rápido, porque vai ser uma cirurgia também minimamente invasiva, que eles chamam. Então, depois disso, eu fiquei, né? Não vou fazer. Não sei quando eu vou voltar no Brasil, não sei quando eu vou ter condição de fazer essa cirurgia, né? Conversando com meu esposo, a gente foi vendo que realmente a gente não teria condições de arcar com o custo dessa cirurgia. Seria um valor muito alto pra gente, né? E aí eu comecei a rezar, né? Voltei pra cá, voltei pro Canadá no dia 12 de fevereiro e comecei a conversar com Deus, dizer, Senhor, bendito seja Deus pelos filhos que tu já me deste, né? Obrigado, louvei a Deus por cada um deles. E disse, talvez realmente seja o tempo de não ter mais filhos, porque é um momento em que há um risco da minha saúde. Então a gente vai precisar ver uma forma de não ter mais filhos, né? De realmente agradecer a Deus pelos filhos que Deus já nos deu, mas provavelmente não é mais o caso de tê-los mais. E comecei a ficar pensando mais, me voltando de novo para minha vida profissional, já que os meus filhos já estão crescendo, o mais novo já vai fazer 3 anos, né? E eu estava esperando para ter mais filhos depois que ele passasse o tempo, né, da cirurgia da tireoide que o médico tinha me indicado, mas infelizmente não dava para ter naquele momento, porque eu ainda estava com esse risco de ruptura do útero. Então, decidi entregar nas mãos de Jesus mesmo, né, para que ele visse a minha situação. Acontece que 10 dias depois que eu cheguei de viagem, né, no dia 22 de fevereiro, eu estava arrumando o meu filho de manhã, o Gabriel, para a gente ir para a missa. E a gente também ia fazer uma prova de cidadania, da cidadania canadense nesse dia. E aí, quando eu estava arrumando o Gabriel para ir para a missa, vestindo a roupinha dele, de menininho, um casaquinho, veio no meu coração o Emanuel, aquela passagem que Deus me deu, né? Que Deus me daria um filho, que eu iria colocar o nome dele de Emanuel. E aí eu fiquei, não, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou ter mais filhos, porque eu não tenho como engravidar de novo, não tem mais, é algo que não dá mais, né? Já foi diagnosticado que eu tô com esse problema e eu não tenho mais condições de engravidar. E aí tentei tirar isso da minha cabeça, comecei a pensar que talvez isso foi coisa da minha cabeça, minha oração, desse jeito, a incrédula, né? Quando eu tava voltando da missa, mensagem da doutora Catiane Lustosa no meu celular. Eu digo, eu só tinha encontrado ela uma vez apenas. Eu digo, meu Deus, o que essa médica tá querendo falar comigo, né? Assim, encontrei com ela uma vez na vida, pessoalmente, ela não tinha meu telefone. Talvez se fosse ter, né, de alguma coisa assim que ela teria no consultório, mas não tinha mensagem, não tinha como ela me contactar diretamente num sábado, foi num sábado. E aí, vários áudios dela, inúmeros áudios. E eu, gente, o que tá acontecendo, né? Então, pensei em nem escutar, porque eu ia fazer a prova e tal, né? Esperar um pouco. E aí, quando terminou a minha prova, né? Pra não ficar ansiosa, não sabia o que era, né? Será que ela tinha recebido algum exame que eu tinha feito? Tinha dado algum... Enfim, não sabia o que poderia ser. Então, quando foi depois da prova, fui escutar os áudios dela. E ela simplesmente disse que estaria havendo um congresso em Fortaleza, que era o congresso lá que ela estava organizando de vários médicos que viriam para Fortaleza para poder aprender técnicas, né, com vários palestrantes internacionais sobre vários aspectos da saúde feminina, como endometriose, né, miomas, e esse ano eles teriam uma cirurgia de isquimocele, eles também falariam sobre isquimocele, que é o meu caso.
Quando ela falou isso, ela disse: Bruna, esse congresso tem vários patrocinadores e a sua cirurgia ela vai sair praticamente de graça. Se você tiver um plano de saúde que atenda o hospital, dentro do hospital que vai ser a cirurgia, você não precisa pagar nada. Se o seu plano não for coberto nesse hospital, você vai precisar pagar apenas 10 mil reais, que seria o valor por uma internação. E eu e meu esposo começamos a conversar para ver como poderíamos fazer isso, né? Diante de uma situação em que nós achávamos que não daria mais certo, que não teria mais jeito nenhum, de repente ela trouxe para a gente uma nova possibilidade de conseguir sim fazer a cirurgia. Mas teríamos alguns problemas. Primeiro, pagamento, teríamos que pagar esse valor porque o meu plano de saúde não atendia nesse hospital do congresso. 10 mil reais, aparentemente, né, à frente de mais de 30 mil reais, não parece ser um valor que é tão, assim, grande. Porém, para nós era um valor grande, porque a gente tinha acabado de voltar do Brasil para o Canadá. Mesmo que a gente ganhasse em dólar, né, a gente ainda estava com dívidas da viagem que a gente tinha acabado de chegar, fazia 10 dias que eu tinha chegado, né? Fora que o congresso seria no mês seguinte, seria em março, né? O congresso foi no final de semana do dia 29 de março. Então, para nós, seria uma grande demanda, porque eu tinha acabado de chegar de viagem. Nós não poderíamos tirar todas as férias de novo. Meu esposo não tinha mais férias para tirar, as crianças não poderiam mais faltar à aula. E como eu ia fazer essa cirurgia assim, né? Então, primeiro a gente começou a rezar, né? Nós começamos a nos colocar em oração, perguntar para Deus o que Deus queria para a nossa vida. Fiz algumas pesquisas de passagem aérea e, pasmem, a minha passagem aérea, a passagem de vinda para o Brasil, eu consegui comprar com milhas que a gente tinha, né, de algumas viagens que nós já tínhamos. Inclusive a gente conseguiu comprar por uma companhia muito boa, assim, que é bem mais cara, né, por um preço que não é por o site de uma outra companhia, né, assim, não posso ficar falando o nome de tudo aqui, né, mas foi inacreditável, posso te dizer que foi inacreditável, né, e a minha passagem de volta para o Canadá, eu consegui comprar um preço muito acessível. No final das contas, a minha passagem de São Paulo para o Canadá, a gente conseguiu pagar com os pontos do cartão de crédito. Então foi algo que a gente viu que seria muito possível, porém precisávamos ver como seria com as crianças. Então a gente veio o número de semanas, conversei com a minha médica, perguntei quanto tempo que eu precisava estar no Brasil, né? Fui conversando com irmãos da comunidade de vida na minha missão de Toronto, agradeço muito a eles de coração, porque eles ajudaram muito a gente. Se eles não tivessem se revezado para nos ajudar, provavelmente a gente não teria conseguido fazer esse projeto, né, esse processo. E eles nos ajudaram, minha cunhada também, minha irmã também foram muito acessíveis, nos ajudaram muito. Gente, você morar fora do Brasil, sem conhecer ninguém, sem família, não recomendo de jeito nenhum. É um processo que a gente já passou várias vezes por situações de saúde e que nesses momentos é que você percebe como faz falta ter alguém por perto, né? Que esteja perto de você, que realmente te ajude, né? Então, nesse tempo, contei totalmente com a minha irmã, com a minha cunhada ajudou muito a gente, o pessoal da comunidade de vida, né? As meninas da comunidade de vida nos ajudaram muito. Agradeço muito a Deus por cada uma dessas pessoas. Mas tudo isso ainda estávamos na fase de organização, né? E aí, falando da parte financeira, eu me lembro que o meu esposo chegou para mim e falou assim para mim: Linda, 10 mil reais para nós no momento é muito dinheiro. Mas o que vai ser isso se daqui a 10 anos a gente olhar e ver uma pessoa aqui na nossa frente? Por causa desses 10 mil reais, esses 10 mil reais não vão ser nada, porque o que vale uma vida, né? Uma vida, aquela pessoa que Deus quer mandar, né? O que vale? O que vale? Deus, ele estava abrindo o mar vermelho para vir alguém, ou algumas pessoas, eu não sei o que Deus quer mandar para nós, mas ele estava abrindo o mar vermelho para mandar pessoas para esse mundo. E aí, para mim, quando ele falou isso, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa forte, né? A gente não tem noção, não tem dimensão, né, de que enquanto no mundo
as pessoas estão fazendo cirurgias para não ter mais filhos, né? Ou as pessoas estão fazendo procedimentos para abortar os seus filhos, né? Deus estava nos dando essa graça de fazer um procedimento para acolher os filhos que Deus queria nos enviar, né? Então, assim, foi algo que eu acho que a gente não entende até hoje, eu acho que ultrapassa a nossa mente, nosso entendimento. Depois disso, que a gente fez toda a organização, a gente sim resolveu fazer a cirurgia, fazer todo o processo. E estava lá eu, depois de um mês de ter chegado no Brasil, praticamente no Canadá, voltei para o Canadá, sozinha, sem os meus filhos, sem o meu esposo, eles tendo que fazer uma organização para ficar lá, e eu voltei para casa da minha mãe, né? Muitas pessoas não souberam disso, né? A gente tentou fazer o máximo privado possível, e nesse momento da minha vinda para cá, Deus me deu algumas graças muito particulares mesmo. Eu cheguei no dia 24 de março, no dia 25 de março era a festa da Anunciação. Deus me deu a graça de ir até o Instituto Hesed para poder participar do Texto da Misericórdia com a minha mãe. Foi um momento muito especial de intercessão, né? Que Deus também foi cuidando, mostrando o cuidado dele comigo, sabe? Diante dessa situação toda, né? Comigo, com a minha família. E nesse dia da Anunciação, a passagem, né, que Deus dava na primeira leitura era justamente a passagem que fala que ele tinha dado um filho e que o nome dele era Emanuel e que isso significava Deus conosco, né? Confirmando aquilo que Deus já tinha me mostrado também. Depois naquela época, né, em que eu achava que era só coisa da minha cabeça. Então, realmente, Deus confirmando que Ele tinha um plano de amor e de salvação para a nossa família e para alguém que Ele quer mandar para nós, né? Que mostra que Deus está conosco, né? Quando Deus manda alguém para a gente, uma pessoa para a gente, um filho para a gente, Ele está mostrando que Ele está conosco. E muitas vezes nós queremos evitar, né, essa vinda de Deus para nós. Então, depois disso, no sábado seria a minha cirurgia, né? E sempre aquela mistura, né? Quando eu vim pra cá, né, pra Fortaleza, porque eu tô gravando esse vídeo, eu ainda tô aqui em Fortaleza. Quando eu vim pra cá, né, foi muito chororoso, meus filhos chorando de um lado, eu chorando de outro, né? Nunca tinha passado tanto tempo longe deles, assim, foi um tempo muito difícil para todos nós, para nossa família, especialmente para as crianças, porque eles nunca tinham passado tanto tempo longe de mim, foi quase um mês, né, de diferença de tempo. E sempre naquela mistura e também de passar por tudo isso sem o meu esposo, né? Como a gente faz muita coisa junto e já passou por vários problemas de saúde, a gente já passou por muitas situações junto. E eu tava aqui, tendo que ir pro hospital, né? Ficar internada, passar por cirurgia, sem ele perto de mim, tava muito vulnerável, né? Muito assim, realmente sofrida diante dessa situação. E aí, na sexta pro sábado, que a minha cirurgia seria no sábado de manhã, na sexta-feira eu precisei me internar, dia 28 de março. E nesse dia, uma amiga minha, muito querida, foi ficar comigo no hospital e de madrugada eu tinha que acordar para poder fazer um banho, para poder me preparar para a cirurgia. Então a gente estava rezando o rosário da madrugada juntas, quando as freguinhas estavam no rosário, elas falaram que... Aí elas viram, a gente viu que tinha uma relíquia de um santo que a gente não sabia quem era. E eu fiquei o tempo todo, né? De quem será essa relíquia, amiga? De quem será essa relíquia? A gente não sabia de quem era a relíquia. E no final do rosário, da madrugada, a irmã falou: olha, gente, vocês passaram o rosário inteiro querendo descobrir de que era essa relíquia, quem é essa pessoa, esse santo que veio nos visitar, que veio nos dar a graça de estar aqui no rosário hoje. Porque estava sendo um outro evento, né? Elas não era dentro não era dentro do mosteiro delas que estava sendo o rosário nesse dia. E aí elas disseram: essa daqui que veio hoje, que quis nos dar essa graça de estar aqui no rosário hoje, é Santa Terezinha, né? E nesse dia, meu Deus, eu fiquei assim: meu Deus, Santa Terezinha, vai dar tudo certo, porque ela é assim a minha santa de devoção, né? Assim, então vários são de devoção, gente. Coisa boa é ter amigo no céu, viu? Mas Santa Terezinha, ela é assim a santa do meu coração, porque foi uma das primeiras santas que eu tive experiência assim, verdadeira com o amor de Deus.
foi através dela, né? Quando eu tinha também 15 anos, li História de uma Alma, né? Um livro que mudou a minha vida. E quando eu vi, eu disse, não, ela tá aqui, ela tá comigo e vai dar tudo certo, né? E tentei fazer assim, não, Deus tá abrindo as portas, vai dar tudo certo, né? Comecei, não vai ser agora que eu vou morrer, né? Comecei a ficar mais tranquilo e fui pra cirurgia, conversei com o médico assim, fantástico, porque no final das contas, gente, um pequeno detalhe que eu não contei, né? O meu médico, no final, que veio fazer minha cirurgia, eu não fiz a cirurgia com a doutora Catiana Lustosa, né? Nesse processo, ela foi me contando que quem iria fazer a minha cirurgia de Schmoncella seria um médico, né? O Dr. Jamal, que veio do Arizona, dos Estados Unidos, para fazer a cirurgia. Ele ia ser um grande palestrante no congresso. E ele foi o médico que era como se fosse o professor dela, dessas técnicas que ela tinha aprendido. Então ele era assim especialista em alto nível, né? E todo mundo assim ansioso por essa cirurgia dele. Então eu fui conversando com ele, ele foi me explicando sobre a cirurgia, a gente foi, né, trocando, ele foi conversando, me perguntando, dizendo, olha, pois depois você vai me mandar a foto da criança, eu quero ver a foto desse bebê quando nascer, né? Falando, você já tem 3, vai querer mais um, pois me mande, né? Em nenhum momento ele ficou questionando, porque eu queria ter mais filhos, mesmo já tendo 3 filhos, né? Foi maravilhoso. E no final a cirurgia foi rápida, porém eu sempre tenho alguns problemas, né, no pós-cirúrgico, né? Ainda na sala de recuperação eu tenho uma reação muito grande à anestesia, eu sempre tenho reação à anestesia, né, de ficar por horas na sala de recuperação até poder voltar para o quarto. Acho que eu passo mais tempo na sala de recuperação do que na cirurgia em si, porque a cirurgia era essa que eu falei para vocês, né? Era uma cirurgia robótica, minimamente invasiva, as técnicas e tal. Cirurgia que eu pude ver algumas imagens depois, né? Você vê que foi maravilhoso. E depois os médicos falam com a gente, dizendo que tinha sido maravilhoso, mas que a princípio eu não sabia como era. E passei bastante tempo na sala de recuperação, né? Via lá como é que estavam os meus batimentos. Já tinha noção, porque eu geralmente tenho esse problema no pós-cirúrgico, né? No período da sala de recuperação, quando saio da anestesia. Então, já tinha tido a experiência de ver Santa Terezinha ali comigo no quarto, antes de ir para a cirurgia. Santa Terezinha já me salvou de uma situação como essa em 2018, quando eu perdi o bebê, que eu posso vir contar para vocês com mais detalhes, né? Mas eu tive uma reação muito forte à anestesia por conta da sepse que eu tive. E Santa Terezinha me salvou naquele momento. Então, quando eu vi Santa Terezinha, a relíquia de Santa Terezinha ali comigo no quarto, antes de ir para a cirurgia, eu tive certeza de que naquele momento que eu estava na sala de recuperação, aquilo ia passar, né? E logo eu estaria no quarto para a sala de recuperação. Então, depois que eu voltei para a sala de recuperação, minha mãe, claro, super ansiosa, preocupadíssima, porque eu demorei horas na sala de recuperação. Já estava assim, super preocupada, ligando para todo mundo, sem saber o que fazer, porque estava me esperando e eu não aparecia no quarto. E aí ela me contou que durante a madrugada ela não tinha conseguido dormir bem e começou a rezar o rosário por mim, né? Não estava assistindo o rosário da madrugada, começou a rezar por mim, a rezar o texto. E ela teve uma visualização de uma carmelita rezando o texto por mim. E aí eu tive certeza de que era Santa Terezinha rezando por mim naquele momento, né? Então, depois disso, né, fui passando por aquele processo, dizendo, louvando a Deus, porque Deus realmente estava cuidando de tudo e vi a presença da minha amiga Santa Terezinha cuidando de mim em todos aqueles momentos, né? Depois disso, saí do hospital, passei o tempo da recuperação aqui na casa da minha mãe, né, onde eu estou. Em breve estarei partindo de novo. Foi um tempo assim desafiante, com certeza, como todo pós-operatório, né? Mas vivendo um tempo para cada coisa, né? Uma coisa de cada vez, né? Cada dia basta seu cuidado. E aí, no final, né? Na semana, outra coisa que eu esqueci de falar. No dia antes de eu fazer a minha cirurgia, eu fui conversar com o padre da comunidade e ele me deu a unção dos enfermos. E foi ele que me incentivou a compartilhar meu testemunho, porque a princípio a gente não estava assim, querendo falar muito, né? Então eu resolvi esperar um pouco, né, para compartilhar com vocês esse testemunho. E ele me encorajou muito a compartilhar esse testemunho. Ele me encorajou muito a compartilhar esse testemunho. Por quê? Porque é um testemunho que
fala sobre a vida, né? É um testemunho que a gente precisa compartilhar pela questão da vida, porque não porque a gente aceitou fazer isso, coisa do tipo, não, mas é porque realmente quando Deus quer mandar alguém, Ele abre as portas de maneira grandiosa. Foi isso que Deus fez conosco. Ele abriu as portas de maneira grandiosa para que a nossa família pudesse acolher mais filhos. E aí, no final, né, esse final de semana, eu tive a oportunidade de ir até a igreja, uma paróquia que eu tenho aqui na minha cidade, que chama Paróquia Nossa Senhora da Glória, através de uma amiga que tinha me indicado para eu ir lá conversar, pedir oração para o padre, né? Que na verdade você não consegue pedir oração para ele com facilidade, porque ele é muito ocupado, né? Então você tem que ir na missa, esperar, tem um horário lá que tem uma fila para receber a oração dele, que é um padre que tem aqui em Fortaleza, não sei se vocês já ouviram falar, mas o nome dele é Padre Elano, que ele tem alguns dons, né? Ele tem dons de cura, dom de ciência. E aí eu fui para a Igreja da Glória, depois de vários dias, sem conseguir ir para a missa, né? Recebendo Jesus em casa, a ministra da Eucaristia vindo falar, trazer Jesus para mim, linda, né? Se dispôs para vir, Deus providenciou até um ministro da Eucaristia da comunidade também, graças a Deus. E aí no final, eu fui pra missa, finalmente, né, no final de semana passado, e fui na Igreja da Glória, porque tanta gente falava desse padre que eu disse, meu Deus, eu tenho que falar com esse padre, né, se eu vim até aqui, se eu tenho a oportunidade, eu preciso ir até lá, né, de ver alguém, assim, de perto que possa rezar por mim, né, e ainda mais sabendo que ele tinha os dons, assim, né, de cura, de palavras de ciência, né, tantas coisas que eu gostaria de saber, né, assim, se é realmente vontade de Deus, alguns discernimentos que eu tenho trilhado na minha vida, né? E também em relação à minha viagem, né? Eu estava muito assim vulnerável, como eu falei para vocês, né? Vou ter que voltar sozinha para o Canadá, né? Com menos de 20 dias de operada. Então, apesar de a minha médica já ter me liberado para viajar, era difícil para mim pensar em voltar dessa forma, né? Sozinha, vulnerável, com poucos dias de operado. E aí eu fui até ele, cheguei na missa lotada, que eu disse, meu Deus, é quase impossível falar com esse padre. É todo mundo que tá aqui. Cheguei lá às 5h30 da tarde, a missa é 6h30 da noite, já tava lotado de gente, eu não consegui ficar bem na frente para sentar, né? Então eu fiquei ainda mais operada. Como é que eu ia fazer para chegar naquele padre, né? E aí fiquei sentada, terminou a missa, terminou a fila da comunhão, já estava sendo formada uma fila para falar com ele. E digo, não, terminou a comunhão, eu vou lá, né? Eu terminei a comunhão e já fui para essa fila também. E aí passou um rapaz dizendo, olha gente, o Padre Elano não vai atender ninguém hoje para rezar por ninguém, porque ele tem um compromisso depois da missa. Ele só vai atender hoje unção dos enfermos. E aí eu, opa, peraí, que agora é minha vez, agora eu vou, né? Porque eu estava operada, porque eu ia viajar 10 horas de viagem de São Paulo para Toronto, sozinha, operada. Essa era a minha hora de receber a unção, porque no geral, não sei se você é assim, mas a maioria das pessoas que eu conheço não quer receber a unção dos enfermos. Gente, eu já recebi a unção dos enfermos umas 10 vezes, eu já perdi foi as contas de quantas vezes que eu já recebi a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, gente, é um sacramento, tanto que nos prepara para uma boa morte, mas também é um sacramento de cura, né? Então, na hora que ele falou isso, peraí, que eu já tô lá, né? E aí, o pessoal, mas não vai ter. E aí, a minha mãe, ei moço, pois então ajude aqui, a gente precisa ir lá, porque ela tá operada. Vamos ajudar a gente a conseguir a unção dos enfermos com o padre. Gente, vocês não têm noção. Nisso, muitas pessoas querendo falar com o padre. E aí ele, não, pois vamos lá. Aí o rapazinho que veio falar com a gente, me levou até bem perto do altar, falou com a secretária do padre, disse, olha, ela vai receber a unção dos enfermos. Mesmo as pessoas dizendo que ele não ia atender ninguém, as pessoas iam lá e furavam e tentavam falar com ele. E muita gente tentando, aquele alvoroço, né? Vocês não têm noção, gente, de como é difícil falar com esse padre lá. E aí, a secretária dele estava com várias flores na mão, várias rosas, e aí ele ia, de vez em quando, entregava para uma pessoa e outra. E aí ele falou para ela, a secretária falou para ele, olha, padre, é unção dos enfermos. Aí ele veio, colocou, né, a sua estola e falou comigo, né? Me levou para um cantinho e falou assim, minha filha, por que que você veio aqui hoje? E aí eu expliquei para ele, olha, padre, eu não falei que eu era missionária, a comunidade, nada disso, ele viu que eu estava digitando, mas eu não falei que eu estava em missão, nada disso. Eu falei, padre, eu tenho 3 filhos, vim fazer uma cirurgia de correção do meu útero,
e para ter mais filhos, para poder ter mais filhos. E meu esposo ficou com meus filhos no Canadá e eu vou viajar quarta-feira de avião sozinho. Eu falei isso pra ele, né? E já assim, né? Chorando, porque eu já tava assim muito emocionada nessa hora. E também porque eu tava realmente bem preocupada com o meu retorno, né? Se tudo isso que a gente tinha feito, se ia funcionar, né? Incrédula ainda. Meu Deus, como a gente é incrédulo. Deus abrindo o mar vermelho e eu ainda tão incrédulo. E aí ele rezou por mim, né? Ele me deu a unção dos enfermos e ele disse, essa unção dos enfermos que eu estou lhe dando, através desse sacramento, Deus está te dando a cura. São Padre Pio está intercedendo pela sua cura. E aí, meu Deus, aí ele falou, acalma o seu coração, porque Deus está te dando a tua cura. E eu disse, meu Deus, bendito seja Deus, então eu preciso tirar de mim todo o medo. E Deus realmente tirou de mim todo o medo, né, de voltar, de não dar certo. Deus tirou de mim tudo isso, né, através dessa oração dele por mim. Depois disso ele me falou algumas coisas que eu não posso compartilhar, né, nesse momento, porque não cabe. Talvez em um outro momento eu vá compartilhar sobre isso, né, porque dizem respeito a um discernimento que eu estou fazendo. E no final, ele pegou uma rosa e falou para mim, olhou para mim nos meus olhos e disse, olha, Santa Terezinha está lhe mandando essa rosa. E eu disse, meu Deus, ela cuidou de mim o tempo inteiro, a minha santinha cuidou de mim o tempo todo. Então, todo esse processo eu fui vivendo, não só com ela, né? Eu vi outras portas se abrindo através de outros santos, porque não tem nada melhor que ter amigos no céu, né? As pessoas, os enfermeiros que foram cuidando de mim, né, no hospital, foram pessoas que todos tinham nome de santo, né? Não tem nada melhor, gente, do que ter amigos no céu. Vale muito mais do que fazer amizade de fachada na terra, de verdade, né? Então, nesse processo todo eu vi totalmente a mão de Deus sobre nós, sobre a minha vida, sobre a minha família, e eu não tenho dúvida de que Deus está preparando realmente a gente para receber alguém. E eu digo, Senhor, eis-nos aqui, essa é a nossa família, essa é o nosso nada, né? Estamos aqui diante de Ti, lançados na fé. Não sabemos o que se dará, mas eis-nos aqui. Então, esse vídeo, eu quis compartilhar com vocês esse testemunho por 2 motivos. O primeiro deles é, tenha fé, tenha esperança, né? Esse ano é o ano do Jubileu da Esperança. A nossa igreja, a gente está vivendo um tempo de renovar as nossas esperanças, né? Às vezes a gente está num tempo, né, que a gente olha ao redor para o mundo e nos causa desesperança. A gente não vê mais porquê nesse mundo. A gente olha e diz, meu Deus, tá tudo acabado, tá tudo errado, né? Tantos problemas, tantas lutas que a gente tem vivido, né? Tanto em vida pessoal como na sociedade. E a gente pode olhar para esse mundo e dizer, por que que a gente está vivendo tudo isso, né? Com um olhar triste e desesperançado do futuro. Mas Deus nos deu esse jubileu foi justamente para ter esperança diante dessas dificuldades que a gente vive, né? A gente precisa sempre olhar para a nossa vida e para a nossa história como algo novo, com um olhar novo, sabendo que quem cuida de nós é Deus, é nele que a gente coloca a nossa esperança. Então, se você vive alguma situação na sua vida hoje que te deixa desesperançado, eu te convido a hoje pensar no que é que tem na sua vida que está te deixando com desesperança e pede a Deus essa graça de ter algo novo nesse ano do Jubileu da Esperança, porque era isso que aconteceu comigo. Eu estava desesperançada, a minha esperança era de ter um filho esse ano, não ia mais ter, e de repente Deus renovou a minha esperança, porque eu vi o mar se abrindo para que essa situação acontecesse, né? Para que aquilo que Deus tinha me falado, Deus tinha me dito, tinha me dado algo, Ele tinha me prometido algo, e de repente esse algo, humanamente falando, não iria acontecer. Mas Ele renovou minha esperança à medida que Ele concretizou algo que para mim já não era mais possível. Ele pode fazer isso com você também. E o segundo ponto que eu quero trazer para você é que quando Deus quer trazer alguém ao mundo, né, Ele vai abrir o mar vermelho. Então eu quero te falar especialmente para você que tem filhos e não quer mais ter filhos. Ou para você que não tem filhos, que está casado e não quer ter filhos, né?
Se você está se fechando, né? Se você é saudável e tem se fechado para a vida, por favor, não faça isso, porque tem muitas mulheres que gostariam de estar no seu lugar, saudáveis, perfeitas, e gostariam de ter filhos. E também não faça isso por quê? Porque talvez através de você, Deus esteja querendo enviar pessoas para serem cultivadores de esperança nesse mundo. Talvez através de você, Deus queira estar enviando luz para esse mundo. Pessoas que serão sal na terra e luz desse mundo. E você simplesmente está aí, barrando a graça de Deus nesse mundo, né? Então, se você é uma pessoa saudável, mesmo que você já tenha filhos, né? Que você possa se abrir para a vida, se abrir para que Deus possa, através de você, trazer mais luz para esse mundo, trazer mais esperança para esse mundo. Não se feche para a ação da graça de Deus, né? Eu sou testemunha de que Deus está abrindo o mar vermelho para trazer alguém, né? Então, se você consegue também, por favor, não deixe de ter filhos, não deixe de abrir seu coração para ter mais filhos, tá certo? Então, é esse o testemunho que eu queria compartilhar com você nesse dia, né? Que a gente está vivendo esse sábado, já na espera do domingo, para que a gente possa realmente renovar essa espera em Deus, para esse tempo novo, né? Para essa ressurreição de Jesus, para essa alegria da vida nova, da ressurreição de Jesus. Que Deus abençoe vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!